Para a Rússia, tenho isto a dizer. Sabemos que vocês são incapazes de viver em paz. Nós somos democracias pacíficas. Mas não vamos nos intimidar. Tenho apenas um pedido ao governo russo. Se outro míssil ou aeronave invadir nosso espaço sem permissão, não venham reclamar depois. Vocês foram avisados. Os estonianos se levantaram com armas nas mãos, jurando lutar até a última gota de sangue por sua pátria. A Estônia é 375 vezes menor que a Rússia. O país parece pequeno, mas não o coração do seu povo. O moral está nas alturas, mas a Estônia é minúscula. Ela nunca poderia enfrentar a poderosa Rússia. Pelo menos, é isso que pensariam aqueles que não conhecem a estratégia brutal da Estônia. A população da Rússia é 110 vezes maior que a da Estônia, e suas forças armadas são 160 vezes maiores. Ainda assim, a mídia russa afirma que essa pequena nação poderia atacar Moscou, e ainda por cima, com armas nucleares. Por que um país na 107ª posição em poder militar, com poucos recursos e exército pequeno, pensaria em provocar o segundo maior exército do mundo? Ou será que eles estão escondendo uma verdade desagradável? Especialistas dizem que a Rússia está seguindo exatamente o mesmo padrão que usou contra a Ucrânia. Uma arma mortal que não é um tanque, e sim uma narrativa. Esse tema será polêmico, e não me importo se o YouTube não promover. Eu vou expor a verdade de qualquer jeito. Tópicos polêmicos são suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força a promoção clicando no botão de curtir. Obrigado! A Estônia repousa tranquilamente às margens do Mar Báltico, compartilhando uma fronteira de 294 quilômetros ou 183 milhas com a Rússia. O país parece pequeno, mas seu peso geopolítico não é. Quem controla a Estônia detém a chave para a segurança da Europa. O Mar Báltico é uma das vias navegáveis mais estratégicas do mundo. Ele conecta o norte da Europa ao Oceano Atlântico e é cercado por nações poderosas: Alemanha, Polônia, Suécia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Rússia. Bem aqui, no meio dessa tempestade geopolítica, está a Estônia, pequena, mas fundamental. Tão importante que, certa vez, superpotências avançaram como lobos famintos para conquistar sua parte dessa região. Os estonianos são um dos povos mais antigos da Europa, com ancestrais aqui há mais de 5.000 anos. O estoniano é parente do finlandês e do húngaro, mas bem distinto do russo e de outras línguas europeias. Essa diferença linguística sempre fez os estonianos se sentirem únicos. Mas sua localização no Mar Báltico impediu que a história os isolasse, muitas vezes de forma brutal. A localização estratégica da Estônia fez dela alvo de disputas entre Alemanha, Suécia e Rússia por séculos. Em 1917, com o colapso do Império Russo, a Alemanha invadiu a Estônia. O motivo era controlar portos bálticos como Tallinn e Pärnu, dominar o Mar Báltico para operações navais e cortar a Rússia das rotas comerciais do Báltico. Mas, depois que a Alemanha recuou em 1918, a Rússia bolchevique tentou reocupar a Estônia. Isso iniciou a Guerra de Independência da Estônia, na qual o país enfrentou o Exército Vermelho e mercenários alemães, Freikorps. Em 1920, a Estônia conquistou a independência pelo Tratado de Tartu. Mas, infelizmente, a paz não duraria. Em 1939, o Pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha nazista e União Soviética definiu o destino da Estônia. Em 1940, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ocupou a Estônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista tomou a Estônia e a usou como base militar contra Leningrado, campos de trabalho forçado e operações do Holocausto. Em 1942, a Estônia foi declarada Judenfrei, livre de judeus. E também recrutando estonianos para a Waffen-SS, o braço militar brutal do regime nazista. Em 1944, os soviéticos voltaram e a Estônia foi incorporada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas novamente. A partir daqui, tornou-se um ativo essencial para a KGB. Na Guerra Fria, a Estônia virou um dos principais centros de espionagem da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tallinn, capital, está a 82 quilômetros da Finlândia, local ideal para operações navais e aéreas contra a OTAN. Um prédio ficou famoso, o Hotel Viru.
Construído em 1972 pelos soviéticos, foi um hotel de luxo para diplomatas, jornalistas e empresários estrangeiros. Por trás da fachada glamurosa, era um ninho de espiões da KGB. Uma sala de rádio secreta no 23º andar não constava nas plantas. Quartos tinham dispositivos de escuta. Garçons, recepcionistas e faxineiros eram agentes da KGB disfarçados. Todo hóspede estrangeiro era vigiado. Hoje, o hotel ainda existe como Original Sokos Hotel Viru. E seu último andar abriga um museu da KGB com equipamentos de espionagem preservados e escritórios secretos. Em 1991, a União Soviética colapsou e a Estônia recuperou sua independência. Para a Rússia, isso foi uma perda estratégica enorme. De repente, Moscou perdeu o controle de portos bálticos essenciais e uma base militar importante. Em 2004, a Estônia, junto com a Letônia e a Lituânia, entrou para a União Europeia e para a OTAN, algo que a Rússia se opôs fortemente. Mas aqui está a grande questão. Por que a Rússia não invadiu a Estônia? Naquela época, ela ainda tinha muito poder e um exército considerável. O verdadeiro motivo são os fatores demográficos. 69% da população da Estônia são estonianos étnicos, que não falam nem se identificam como russos. Só cerca de 25% são russos. Se Moscou tivesse tentado invadir, a população local teria se voltado contra eles, tornando impossível estabelecer o controle sem uma enorme agitação. Para a Rússia, a Estônia só tem valor com apoio local, o que não existe lá. Mesmo após a Estônia entrar na OTAN, a Rússia manteve interesse nessa pequena nação báltica. Moscou só aguardava o momento ideal. Então veio 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala à Ucrânia, o que causou um choque em toda a Europa. Para a Estônia, foi um alerta que reabriria feridas antigas. Se o conflito aumentar e Rússia e Europa entrarem em guerra, a Estônia voltaria a ser campo de batalha, como nas duas guerras mundiais. Por quê? Por causa do Mar Báltico, onde a Estônia tem uma vantagem surpreendente. Veja este mapa. A Rússia possui apenas 512 quilômetros de litoral, incluindo São Petersburgo e o Oblast de Kaliningrado. A maior parte é reta e limitada, dando a Moscou menos acesso ao mar aberto. O Golfo da Finlândia serve como principal porta marítima da Rússia para o norte da Europa, e o quartel-general da Frota do Báltico fica em Kronstadt, perto de São Petersburgo. Kaliningrado, separado do continente. A Rússia é altamente militarizada, com mísseis Iskander e S-400 na fronteira com Polônia e Lituânia, tornando a região uma das mais fortificadas da Europa. Apesar de armas avançadas e uma frota forte, a Rússia enfrenta dura realidade no Mar Báltico e não pode agir livremente. O Báltico é um ponto de estrangulamento, deixando a Rússia encurralada dos dois lados. Ao norte, a Finlândia, agora membro da OTAN. Ao sul, a Estônia, também membro da OTAN. Essas duas nações cercam o adversário pelos dois lados. Em uma guerra, poderiam fechar o Golfo da Finlândia e prender os navios russos em suas águas. E a força da Estônia não para por aí. Este pequeno país possui 3.794 quilômetros, 2.357 milhas, de litoral impressionante. Isso não são apenas praias e vilarejos, é uma rede de defesas. Mais de 2.000 ilhas, desde as gigantes como Saruma, Hiiumaa e Muhu, até inúmeras outras menores. Estreitos, baías rasas como a Baía de Parnu e o Golfo de Friga, além de penínsulas que avançam ao mar, criando fortalezas e armadilhas naturais. Das muitas ilhas da Estônia, apenas uma poderia decidir o destino de uma batalha. Hiiumaa parece uma ilha tranquila, com florestas, vilarejos e faróis, mas é estrategicamente uma das terras mais importantes do Mar Báltico, tabuleiro de xadrez. Hiiumaa fica diretamente na rota de navegação entre São Petersburgo e Kaliningrado. Daqui, exércitos podem vigiar e interceptar navios russos, bloquear o Golfo da Finlândia e isolar São Petersburgo do Báltico. E cortar o elo da Rússia entre a Europa e a Ásia, interrompendo suas rotas de comércio e suprimento militar. Mas a Rússia pode transformar esse mesmo superpoder em um pesadelo para a OTAN. Se a Rússia invadisse com sucesso a Estônia e controlasse Hiiumaa, poderia isolar a Finlândia do restante da Europa. Finlândia e Suécia teriam que usar rotas mais longas e vulneráveis para acessar Letônia, Lituânia e Polônia.
Um cenário de pesadelo para a defesa europeia. A geografia da Estônia oferece vantagem defensiva e ofensiva em conflitos no Báltico. Devido à sua localização estratégica, a Estônia contribui diretamente para as operações Sentinela do Báltico da OTAN. Participa da missão da OTAN no Iraque e atua nos programas de assistência e treinamento da OTAN para a Ucrânia. As forças terrestres. Ford, lideradas pelo Reino Unido, estão em Tapa, a 150 quilômetros da fronteira russa, servindo como defesa de gatilho para deter possíveis agressões. Na base aérea de Amavi, a missão de policiamento aéreo do Báltico da OTAN opera 24H, interceptando jatos russos que sondam o espaço aéreo europeu. A Estônia não só abriga forças da OTAN, mas também investe recursos próprios para conter a Rússia. Desde fevereiro de 2022, este pequeno país concedeu cerca de 500 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, superando 14% do seu produto interno bruto até o início de 2025. Em janeiro de 2024, a Estônia anunciou um pacote de apoio de 13 bilhões de euros a longo prazo. E agora, em fevereiro de 2025, anunciou mais um pacote, incluindo 10 mil projéteis de artilharia. Ações como essa enfurecem ainda mais Moscou. Em julho de 2025, em Washington, Trump e líderes da OTAN anunciaram nova iniciativa para acelerar a ajuda urgente à Ucrânia. Em semanas, mais de 2 bilhões de dólares em suprimentos, de munição a sistemas de defesa aérea, foram enviados para Kiev. Mais pacotes já estão a caminho, e a Estônia lidera esse esforço, compreendendo melhor que todos o que está em jogo. Proteger sua localização estratégica é importante, mas como uma nação tão pequena como a Estônia poderia iniciar uma guerra com Moscou? Ou isso é só o que a mídia russa disse? Sim, é verdade que a Estônia se prepara para a guerra e pode atacar as forças russas primeiro se notar sinais de invasão. Mas preparação não é o mesmo que provocação. Para a Estônia, é uma questão de sobrevivência, pois sozinha não pode vencer a Rússia, ao menos segundo os números. A Estônia conta com 7.700 militares ativos, incluindo 3.500 conscritos e uma reserva de 96.500, sendo 38.800 em resposta rápida e 80 mil veteranos treinados. Seu exército tem 4.000 soldados na paz. Sua força aérea, com 1.570 militares, opera radares avançados e o sistema IRIS-T-SLM, que intercepta aviões e mísseis russos. Sua marinha, uma das menores do mundo, tem só 6 navios ativos e menos de 10 mil toneladas de deslocamento. Esses números da Estônia são um pouco enganosos. Na verdade, ela é mais poderosa do que aparenta. O serviço militar na Estônia é obrigatório. Todo homem entre 18 e 29 anos serve de 8 a 11 meses. Desde a guerra na Ucrânia, até reservistas e universitários se voluntariam, pois ninguém sabe quando a Rússia pode atacar. A Estônia aprovou um projeto de financiamento de defesa de 4 anos, de 28 bilhões de euros para atender às metas da OTAN. Os gastos com defesa subirão de 34% para 54% do produto interno bruto até 2029, trazendo mais equipamentos, capacidades, estoques e munições para as forças de defesa da Estônia. Em setembro de 2024, o general estoniano Vahar Karus afirmou em entrevista: "Nossa capacidade de neutralizar o inimigo em seu próprio território é crucial. Esperar ser atacado primeiro não é mais uma opção. Mas, obviamente, isso não é suficiente para lutar sozinho contra a Rússia, um país que agora está construindo novas fábricas de armas e acumulando armamentos para uma guerra mais longa. Ainda assim, o exército da Estônia tem apenas uma missão: lutar com força suficiente até que os reforços da OTAN cheguem." Antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, a doutrina da Estônia era conter os invasores por 10 dias, contando com os reforços da OTAN. Agora, ataques preventivos na Rússia são levados a sério, marcando uma grande mudança estratégica. Jogos de guerra indicam que a Estônia pode ser tomada por um ataque russo em 48 horas por causa de seu exército pequeno. O destino da Estônia depende diretamente da credibilidade da OTAN. Se a aliança não conseguir defender a Estônia de forma convincente, o artigo 5 corre o risco de se tornar sem sentido, um fato que Moscou já entende há muito tempo.
Com Finlândia e Suécia neutras, a OTAN tinha o desafio de resgatar a Estônia, o que era muito arriscado. Pelo mar, as forças teriam que passar por Kaliningrado, protegida por poderosos mísseis antinável. Qualquer resgate vindo da Polônia por terra via Lituânia teria que cruzar o corredor de Suwałki, um trecho de 70 quilômetros vulnerável a ataques de artilharia. A OTAN achou uma solução muito inteligente para esse problema. A OTAN manteve a dissuasão sem provocar a Rússia ao instalar pequenas forças de gatilho nos Bálticos. A lógica era simples. Qualquer invasão russa exigiria matar tropas da OTAN, obrigando a aliança a responder e escalando o conflito. Essa vulnerabilidade virou o escudo da Estônia, servindo de dissuasão contra a agressão russa. A Rússia precisa, sobretudo, de acesso estratégico ao Mar Báltico, o que é impossível sem a Estônia. Se Putin atacará a Estônia ou não, a estratégia de Moscou é clara. Manipular a mente da OTAN, gerar dúvidas, medo e pressionar líderes ocidentais a negociar temendo as ações futuras da Rússia. E para provocar ainda mais a OTAN, a Rússia abriu uma nova frente, não com tanques, mas com mapas. Em 18 de junho de 2025, o Kremlin tomou uma medida dramática que abalou a Europa. Moscou aprovou o Decreto 914, estabelecendo novas linhas de base marítimas no Mar Báltico. Moscou redefiniu onde navios estrangeiros podem navegar perto de sua costa, sobretudo no leste do Golfo da Finlândia. O decreto cria novas linhas de base retas, redefine as águas internas da Rússia e limita fortemente o acesso estrangeiro sem autorização do governo russo. Na prática, Moscou agora considera um trecho de 150 quilômetros ou 93 milhas do Golfo Oriental, incluindo portos ao redor de São Petersburgo, como áreas proibidas. O momento não é coincidência. Com a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, o Mar Báltico ficou quase todo cercado por membros da aliança, exceto pequenas áreas costeiras da Rússia. Moscou se sente encurralada e está reagindo. Agências de inteligência europeias creem que a Rússia opera uma frota fantasma de petroleiros no Báltico. Navios cruzam silenciosamente o Golfo da Finlândia para evitar sanções internacionais. E há mais. Analistas ocidentais suspeitam que certos petroleiros transportam mais do que petróleo. Também podem ser usados em espionagem, vigilância secreta ou sabotagem de infraestruturas críticas submarinas. A OTAN lançou o Baltic Sentry, missão naval para proteger cabos submarinos, oleodutos e rotas marítimas. Os exercícios militares estão aumentando. Navios de guerra dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha e Polônia agora patrulham constantemente o Báltico. Isso pode ter consequências fatais. Quanto mais embarcações militares concentradas em uma área pequena, maior o risco de incidentes, colisões, confrontos e ataques acidentais. Na situação atual, um ataque pode virar um grande conflito. Para a Estônia, o Decreto 914 muda tudo. Novas linhas de base chegam à fronteira entre Estônia e Rússia, na Baía de Narva, colocando navios da OTAN perto de águas russas. Isso coloca a Estônia na linha de frente de confrontos marítimos. Rotas marítimas, ilhas e bases navais ganham destaque, especialmente a ilha Ruma, localizada no corredor de navegação. Como já mencionei, se a Rússia controlasse Hiiumaa, poderia isolar Finlândia e Suécia da Europa, obrigando-os a usar rotas marítimas mais longas e perigosas pelo Mar da Noruega. Isso daria grande vantagem estratégica a Moscou, o maior temor da OTAN. Segundo a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, navios estrangeiros, inclusive de guerra, podem passar inocentemente por águas territoriais se não ameaçarem a segurança. Com o Decreto 914, a Rússia reforçou o controle, desafiando o direito internacional. A OTAN afirma que seus navios podem operar legalmente nessas áreas, mas Moscou discorda e exige permissão. Isso prepara o terreno para confrontos perigosos em um dos mares mais militarizados do mundo. Qualquer manobra, travamento de radar ou transmissão interceptada pode ser a faísca para algo muito maior. É fundamental notar que as novas linhas de base da Rússia não são fronteiras. Pelo direito marítimo internacional, linhas de base definem o início das águas territoriais e zonas econômicas exclusivas, mas não substituem fronteiras marítimas já estabelecidas entre estados.
Em 1965, União Soviética e Finlândia definiram a fronteira marítima oficial. Em 2014, Estônia e Rússia assinaram um tratado para definir a fronteira marítima na Baía de Narva e Golfo da Finlândia. O tratado nunca entrou em vigor, pois a Estônia não concluiu a ratificação e a Rússia nem iniciou o processo. A reviravolta é que o Decreto 914 da Rússia usa as mesmas coordenadas acertadas nas negociações anteriores. Isso sugere que, por enquanto, Moscou não está contestando a linha de delimitação previamente traçada entre ela e a Estônia, mas isso não torna a situação menos perigosa. Outro ponto central do Decreto 914 é a zona militar russa de Kaliningrado, no Mar Báltico. Um projeto de lei divulgado em maio de 2024 propôs criar linhas de base retas, inclusive pelo Estreito de Baltisk, que liga a Lagoa da Vístula ao Mar Báltico. Se Moscou tivesse levado o plano adiante, bloquearia navios poloneses de acessar livremente seus portos na Lagoa Sul sem permissão russa. Uma medida que violaria a UNCLAS, mas, na versão final do Decreto 914, a Rússia recuou. Ela manteve as linhas de base normais, perto de Kaliningrado, seguindo a costa na maré baixa. Por ora, a rota marítima polonesa segue aberta. Ainda assim, não se engane, Kaliningrado continua sendo uma das zonas mais fortemente militarizadas da Europa. Lar da principal base da Frota do Báltico em Baltisk, com mísseis Iskandar e S-400, é o ápice do poder russo no Báltico. E com tropas da OTAN próximas na Polônia e Lituânia, Kaliningrado está tenso e pode entrar em conflito a qualquer momento. A guerra na Ucrânia chegou ao 4º ano, aumentando a ameaça de invasão para os vizinhos da Rússia. Na geopolítica, há um ditado: uma suposição não testada pode desestabilizar mais que um ataque real, pois transforma incerteza em medo e o medo em política. É exatamente o que ocorre hoje entre OTAN e Rússia. O medo da Rússia a levou para dentro da Ucrânia, e o medo de uma invasão russa agora está forçando pequenos estados da linha de frente, como a Estônia, a receber aeronaves com capacidade nuclear e o envio de ogivas ocidentais. Ironicamente, isso não é novidade para a Estônia. Durante a Guerra Fria, o país abrigava importantes instalações nucleares e militares soviéticas. A primeira bomba nuclear soviética foi alimentada em parte por urânio extraído da Estônia. Silama tornou-se um centro secreto da indústria nuclear soviética, explorando depósitos de dictionima-argelite. Após a independência em 1991, a Estônia desmontou suas instalações nucleares para romper com esse legado perigoso. Hoje, o país não tem infraestrutura nuclear, mas isso vai mudar em breve. Em uma mudança histórica, a Estônia agora está planejando construir sua primeira usina nuclear. O projeto, liderado pela Fermi Energia, usará o reator modular BWRX-300 da General Electric Hitachi, com capacidade planejada de 600 megawatts. Se concluída, ela estaria entre as instalações nucleares mais avançadas do norte da Europa. O Chief Executive Officer da Fermi Energia, Khalif Kalimets, considerou isso um salto histórico para a energia limpa e a segurança nacional. Por anos, a Estônia dependia de energia importada, principalmente controlada pela Rússia. Mas depois que a guerra na Ucrânia começou, em 2022, Tallinn percebeu algo fundamental. Segurança energética é segurança nacional. Até 2035, a Estônia terá 2 reatores BWRX-300, diminuindo a dependência da energia russa e fortalecendo a base energética da ala leste da OTAN. No entanto, ainda há um longo caminho pela frente. A fase de pré-seleção do local ocorrerá entre 2025 e 2027, com foco em 2 possíveis locais. Um em Kunda, em Vironigola, e 2, um em Luganuse. Avaliações de impacto ambiental, estudos geológicos, estudos de hidrologia e avaliações de segurança determinarão o local final. Se tudo ocorrer como planejado, a Estônia pretende solicitar a licença de construção em 2029. Até 2035, o primeiro reator pode operar. Como mencionado, a futura usina nuclear da Estônia servirá apenas para gerar eletricidade, não para armas. Ainda assim, a mídia russa usou o projeto para propaganda, dizendo que a Estônia poderia se tornar nuclear militarmente.
As mesmas alegações e narrativas circularam pouco antes, e logo após o ataque da Rússia à Ucrânia em 2022. Em março de 2022, a agência russa Sputnik afirmou em sua edição da Sibéria que a Ucrânia realizava secretamente atividades para desenvolver armas nucleares. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia afirmou que a criação de um dispositivo explosivo nuclear na NED, possivelmente para ogivas, envolvia urânio e plutônio. Supostamente, Kiev conseguiu adquirir tanto a tecnologia quanto o plutônio do Ocidente. Segundo os russos, cientistas do Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv tiveram um papel central na criação da NED. Eles contaram com o apoio de colegas de institutos científicos de toda a Ucrânia, como o Instituto de Questões de Segurança de Chernobyl. Segundo a alegação, a zona nuclear de Chernobyl foi usada como um local de desenvolvimento de armas nucleares, onde supostamente foram realizados trabalhos, tanto na produção de bombas sujas quanto na liberação de plutônio, já que o alto nível usual de radiação da zona de Chernobyl escondia esse tipo de trabalho. Mas, para sustentar essa narrativa, eles realmente não tinham nenhuma evidência sólida. Nem mesmo um único artigo de um veículo internacional de notícias confiável confirmou qualquer coisa disso. Essas alegações foram repetidas apenas como propaganda, mas a realidade é outra. O que Moscou realmente teme não são bombas fabricadas pela Estônia, mas a possibilidade de ativos nucleares da OTAN serem estacionados em solo estoniano. O ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, afirmou que o país poderá receber rapidamente aeronaves aliadas aptas a ataques nucleares. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou isso como uma ameaça direta a Moscou. Mas que aeronaves e armas seriam essas? Na cúpula da OTAN na Holanda, o Reino Unido anunciou a compra de caças F-35A de quinta geração e aptos para armas nucleares. O Reino Unido tem o quinto maior arsenal nuclear do mundo, menor apenas que Rússia e Estados Unidos da América. Esses F-35A podem ser enviados para a base aérea de Armani, na Estônia, onde caças britânicos já realizam a missão de policiamento aéreo do Báltico da OTAN. Os F-35A podem ser um pesadelo para a Rússia. A bomba termonuclear B6112 foi projetada para caber dentro do F-35A. No acordo nuclear da OTAN, as bombas ficam sob controle dos Estados Unidos da América e só podem ser usadas com sua autorização. Hospedá-las na Estônia não criaria novas potências nucleares, só ampliaria a dissuasão. Mais próximo das fronteiras russas, as capacidades furtivas e de ataque profundo do F-35A aumentam a dissuasão. Mesmo sem cargas nucleares, esses caças poderiam desempenhar um papel decisivo em qualquer conflito ao passar despercebidos pelas defesas aéreas russas. Não havia garantia de que a OTAN posicionaria caças F-35 com armas nucleares na Estônia. Eles poderiam alternar facilmente para missões convencionais, como já fazem. A Rússia, no entanto, continua a amplificar a narrativa nuclear para retratar a OTAN como agressora. Isso é ainda mais vazio, já que Moscou instalou armas nucleares táticas na Bielorrússia em 2023, ao lado da OTAN. O maior medo da Rússia não é a OTAN nem caças nucleares, mas sim o poder cibernético, que é menos visível e mais perigoso. A Estônia, Centro Europeu de Cibersegurança, fez dessa arma invisível seu principal escudo contra Moscou. A busca da Estônia por poder surgiu das feridas causadas pela Rússia há muito tempo, especialmente após o alerta de 2007. O governo da Estônia decidiu transferir o Soldado de Bronze de Tallinn, memorial soviético da Segunda Guerra, do centro da capital, para um cemitério militar. Para muitos estonianos, foi um passo para curar feridas passadas. Para a Rússia e a minoria russa da Estônia, foi um insulto. Distúrbios surgiram em Tallinn, mas logo algo ainda mais perigoso começou. Em 27 de abril de 2007, a primeira onda atingiu. De repente, os sites do governo saíram do ar. Depois, bancos saíram do ar. Notícias pararam de atualizar. E até serviços de emergência tiveram problemas de comunicação. Isso não foi aleatório, foi coordenado. Hackers atacaram parlamento, ministérios, polícia e serviços públicos. Os principais bancos da Estônia, SEB, Swedbank e Hansabank, foram tirados do ar.
Com o sequestro da mídia e falha nas comunicações de emergência, cidadãos ficaram vulneráveis e o país paralisado. Mas esses não eram apenas hacks simples. A Estônia estava sob um ataque de negação de serviço distribuído, ou ataque distribuído de negação de serviço em uma escala sem precedentes. Isso quer dizer que seus sites e serviços receberam tanto tráfego falso que travaram e ficaram fora do ar. Milhares de computadores infectados por botnets ao redor do mundo viraram um exército cibernético. Ataques de inundação sobrecarregaram servidores com milhões de requisições por segundo. Manipularam Domain Name System, bloquearam e redirecionaram tráfego, além de campanhas de spam e desfiguração para espalhar propaganda pró-Rússia. No auge, alguns sites receberam mais de 4 milhões de requisições por segundo e mais de 1.000 organizações foram afetadas. Todo o ecossistema digital da Estônia, seu governo, economia e mídia, ficou paralisado. A crise foi tão séria que a Estônia precisou suspender o acesso à internet internacional para sobreviver. A Estônia acusou Moscou. O Kremlin negou, mas as evidências mostravam outra versão. Endereços IP russos foram rastreados até ataques coordenados. Formulários em russo foram usados para organizar campanhas de invasão. Jovens patriotas ligados ao Kremlin incentivaram abertamente a retaliação digital. O ataque cibernético de 2007 foi um alerta para a Estônia, mostrando o custo da vulnerabilidade. Desde então, a Estônia fortaleceu suas defesas cibernéticas até torná-las tão robustas que nenhum país conseguiria interromper seus sistemas. Devido ao seu poder cibernético, a OTAN criou o Centro de Excelência em Defesa Cibernética Cooperativa em Tallinn, fazendo da Estônia o centro de monitoramento e defesa contra ataques digitais russos. Em escala global, a Estônia também abriga um centro regional para a Diana, que é o acelerador de inovação em defesa da OTAN para o Atlântico Norte, desenvolvendo a próxima geração de tecnologias militares. Devido à tecnologia avançada e anos de experiência, é quase impossível ultrapassar as defesas cibernéticas da Estônia. Mesmo durante a guerra na Ucrânia, muitas das operações cibernéticas que tinham como alvo as tropas russas foram rastreadas até a Estônia. Sistemas de comando e controle, navegação de tropas e linhas de logística das forças russas foram sondados e interferidos por meios cibernéticos coordenados da Estônia. Isso não apenas causou danos ao exército russo, mas também atraiu a atenção rigorosa de Moscou para a própria Estônia. Em resumo, embora a Estônia seja muito menor que a Rússia, tem capacidade de resistir, revidar e até chance de vencer. Se a Rússia algum dia atacasse a Estônia, a guerra não se prolongaria em um conflito demorado como na Ucrânia. Pelo contrário, terminaria rapidamente. A força da Estônia vem da precisão, tecnologia e apoio da OTAN. A principal preocupação da Estônia não é a guerra, mas a segurança de seu povo. Com poucos habitantes, cada vida é muito valiosa. A situação se complica porque 25% da população da Estônia fala russo, principalmente em regiões como 56 mil habitantes, dos quais 96% falam russo. Em 9 de maio de 2025, a Rússia realizou um concerto do Dia da Vitória, direcionado à comunidade russófona de Narva. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, Moscou usa concertos patrióticos e nostalgia soviética como ferramentas de influência. Telões, faixas com os dizeres "Nós lembramos e agradecemos" e imagens de soldados soviéticos foram exibidos do outro lado do rio, separando a Estônia, país da União Europeia, e OTAN, da Rússia. Isso não era apenas sobre comemoração, era uma estratégia deliberada para provocar e manipular os falantes de russo dentro da Estônia. A mesma tática que Moscou usou no leste da Ucrânia antes de 2014. A Rússia entende que, se russos na Estônia apoiarem Moscou, qualquer medida do governo estoniano pode parecer repressão, virando parte da população contra o Estado. Mas a Estônia estava preparada. Em Narva, exibiram-se as bandeiras da Estônia, União Europeia e Ucrânia, além de cartazes chamando Vladimir Putin de criminoso de guerra. Isso não foi apenas uma resposta à propaganda da Rússia, mas também uma mensagem de unidade. Narva, apesar de sua demografia, está ao lado da Estônia e da Europa. Para proteger civis em fronteiras vulneráveis, a Estônia constrói trincheiras e bunkers em cidades próximas à Rússia.
Ainda é incerto o que espera essa pequena nação báltica. A Rússia pode envolver a Estônia em uma guerra como vingança contra a OTAN? Será que a dissuasão e a unidade evitarão um desastre? Ninguém pode afirmar com certeza.